Olá, piscianos! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma leitura aqui no canal. Eu sou a Nath e esse é o canal Tarô da Imperatriz. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. A leitura de hoje, peixes, é uma previsão para o seu mês de abril de 2025. Lembrando que essa é uma leitura geral, não vai ressoar para todo mundo, portanto pegue para você só o que fizer sentido, tá bom? Vou começar com o Oráculo dos Arcanjos, pedindo um conselho inicial para a egrégora de peixes. Um conselho, por favor, para os piscianos, abril de 2025. Peixes. Caíram algumas, tá? Arcanjo Uriel, clarividência. Preste atenção aos pensamentos e ideias que chegam até você como respostas às suas orações. Não adianta pedir respostas e não estar atento, né? Porque tudo é um sinal, sabe? Principalmente quando a gente pede um sinal da espiritualidade, né? Ai, por favor, Deus me mande um sinal. Daí entra uma borboleta dentro de casa, acontece alguma coisinha ali, principalmente coisas ligadas à natureza, né? Preste atenção, tá? A espiritualidade vai falar com você no mês de abril, né? Arcanjo Ariel, prosperidade. Suas necessidades materiais são fornecidas conforme você segue sua intuição e manifesta seus sonhos em realidade. Aqui muitos piscianos com muita sorte em relação a dinheiro no mês de abril, tá? E quando a gente fala sorte, o caminho tá aberto. Você está magnético, mas precisa haver um movimento, né? Então, alguns piscianos aí com sorte em relação a jogos, alguns piscianos com sorte em relação a trabalho, a dinheiro. Então, assim, tá desempregado? Mês de abril é um mês que talvez você consiga um trabalho, mas precisa haver um movimento, né? Tem que entregar currículo, tem que atualizar lá o LinkedIn, também tem que falar com as pessoas, caso você esteja desempregado, né? Ó, tô precisando de emprego, talvez alguém te encaixe em algum lugar, né? Traga para você uma oportunidade. Para pessoas que trabalham de forma autônoma, né? Pode falar também de você ganhando mais dinheiro, conseguindo atrair mais clientes, né? Novas ideias chegando para você. Então vai ser um mês assim que você vai estar com sorte em relação a dinheiro, tá? E Arcanjo Ariel, coragem, seja corajoso e defenda suas crenças e ideias. Perceba que a espiritualidade pede para que você se imponha, né, peixes, nesse mês de abril. A espiritualidade quer ouvir sua voz, a espiritualidade quer ver você caminhando, quer ver você se movimentando, né? Quer ver você se defendendo, você correndo atrás dos seus sonhos, das suas metas, das suas idealizações, tá? Então é como se a espiritualidade esperasse de você movimento, né? E Arcanjo Azrael, conforto. Estou com você em sua hora de necessidade, ajudando seu coração a se curar e a confortar. Aqui tem um acalento, um carinho da espiritualidade em relação a vocês. Alguns piscianos, assim, passando por um momento, assim, de ansiedade, de preocupação em relação a alguma coisa, né? Então, aqui vem falando que tem muita proteção, aqui vem falando que você precisa se priorizar nesse momento, né? Ter momentos, assim, de carinho com você, buscar conforto quando você estiver em casa, né? Ver um filminho, fazer uma comida gostosa, né? Se paparicar, se mimar mais também, né? Cuidar mais de você, tá bom? Vamos lá com o tarô, então? Lembrando, gente, que eu ofereço leituras particulares, tá? Então, quem tiver interesse, é só clicar no link que tá aqui na descrição, tá? Aí você vai ser redirecionado pro meu WhatsApp. Vai ser um prazer te atender, tá bom? Então, vamos lá? Como estará a energia do signo de Peixes, abril de 2025? Como estará a energia do signo de Peixes, abril de 2025? 8 de paus. Ajuda chegando para você. 5 de espadas. O fim de uma situação que te trouxe muita dor, muita angústia. E 10 de ouros. Prosperidade. Segurança material. Primeiro aqui que tem um processo de escassez que chega ao fim na sua vida, tá? Pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho. Tem algum processo aqui que traz prejuízos para você que chega ao fim. Outra coisa também que eu vejo eles pedindo de você, o 5 de espadas, ele fala assim sobre uma pessoa que se aproveita das outras pessoas, fala assim sobre um oportunista, mas o 5 de espadas também fala de uma pessoa que passou por poucas e boas na vida e ela aprendeu a se defender. Ela aprendeu a defender o ganha-pão dela, o espaço dela, a voz dela. Então é como se a espiritualidade esperasse que você aprenda a se defender também. Que você lute com as armas que você tem, sabe? Que você tenha mais malícia, que você tenha mais astúcia em relação à sua vida num geral. Não estou falando só de prosperidade, de trabalho, estou falando também na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, né?
É como se você fosse uma pessoa muito ingênua lá atrás e agora você está aprendendo a ter mais malícia diante da vida. Está aprendendo a ser mais lisa, principalmente em contextos profissionais ou familiares, tá? As suas principais estruturas, né? Família, casamento, namoro, trabalho, tá? Então vai ser um mês que, como eu falei para vocês, caminhos abertos, muita, muita, muita sorte com o dinheiro, tá? Então, assim, para quem gosta aí de fazer uma fezinha, né? Tenha bastante responsabilidade em relação a isso, tá? Mas alguns de vocês fazendo, pode ser que ganhe alguma coisa, né? Alguns de vocês, para quem está desempregado há muito tempo, pode ser que apareça uma oportunidade excelente de trabalho. Para quem trabalha de uma forma informal, né, Nath? Eu faço meu próprio dinheiro, eu trabalho para mim mesma, para mim mesmo, chegando novos clientes, você vendendo mais, tá? Então vai ser um mês muito bom para dinheiro. Mas eles falam para você deixar de ser ingênuo, sabe? Ingênuo em relação à concorrência, em relação não só a trabalho, como eu falei também, mas também no contexto familiar, amoroso, tá bom? Energias aqui para o signo de Peixes, profissional e financeiro, abril de 2025. 7 de paus. Eu acabei de falar sobre isso, né? Sobre defender o que você conquistou até aqui, aprender a se defender da concorrência, aprender a brigar com a concorrência de uma forma inteligente, né? Você sendo mais astuto, sendo mais malicioso, como eu falei. Eu vejo você tomando decisões assim que traz para você um crescimento, mas que talvez não seja bem visto pelos olhos das outras pessoas, sabe? Não é jogar baixo, mas eu vejo você sendo mais corajoso, sabe? Trabalhando com mais afinco, né? Para conquistar tudo que você deseja. 6 de paus, um reconhecimento, um crescimento profissional e financeiro. Você será visto no mês de abril. Então, assim, é um mês que você vai estar muito magnético, você vai estar com muita sorte, as pessoas vão estar olhando, prestando atenção em você. Então, é um mês, assim, para você se dedicar mesmo ao trabalho, ao que você deseja. A carta do mundo, uma realização está para acontecer. É uma realização, um sonho. 2 de espadas, a dúvida, a inércia, a passividade e a carta da força. Clarifica a carta do 2 de espadas aqui, por favor. Clarifica a carta do 2 de espadas. Ui! Rei de copas. Pois é, sabe o que acontece no trabalho? Aqui eu vejo um pisciano, ó, no fundo do deck é a carta do diabo. Tem alguém se aproveitando de você, tá? Então, assim, vamos falar de um pisciano, uma pisciana que trabalha para alguém. Nath, eu sou CLT, né? E aí o meu horário de sair, Nath, é às 5 horas da tarde, às 6 horas da tarde. Mas eu sempre fico a mais, sabe? Eu sempre dou uma colherzinha de chá para aquela pessoa. Ou fulano tá sempre pedindo minha ajuda no trabalho, eu vou lá, ajudo, mas quando eu preciso, a pessoa não tá nem aí. Comece a retirar essas coisas da sua vida, tá? Porque eu vejo que as pessoas olham para você e vê você como uma pessoa ingênua e monta cavalo em você. Entendeu? Tem pessoas aqui se aproveitando de você no seu trabalho, tá? Então, assim, faça o que é combinado, não faça nada além, tá? Muito difícil a gente ser valorizado, né? Principalmente quando a gente trabalha para os outros. Quando a gente faz o além, isso não é valorizado. Muito cuidado com colegas de trabalho que se aproveitam de você também. Então, assim, abril é um mês para você se posicionar no teu trabalho. É um mês para você dizer alguns nãos. É um mês que, por exemplo, eu vejo você fazendo acordos. Ah, quer que eu fique até às 7 horas da tarde? Beleza, eu vou ficar. Mas eu quero ganhar mais. Diabo. Mas, assim, o que tá no contrato, tá no contrato. Gente, não faça nada além, sabe? Então, vai ser um mês, assim, para você fazer acordos no trabalho. Quer que eu fique até mais tarde, tem que pagar mais. Quer que eu faça sábado, tem que pagar mais. Ah, fulano, você pode me cobrir tal dia? Posso, mas tal dia eu preciso que você me cubra. Vamos combinar assim? Se a pessoa chegar no dia e não fazer o que você pediu, né, não te devolver, não te retribuir na mesma moeda, você corta, entendeu? Então é um mês, assim, que você precisa se posicionar, tá? Tem muita gente fazendo você de tonto aí no trabalho, tá bom? Se aproveitando de você, se aproveitando da sua bondade, as pessoas olham pra você, o Pisciano é tão bonzinho, é tão querido, né? E daí não valoriza, se aproveita. Entendeu? Tem uma série de manipulações que vem acontecendo no seu trabalho que você precisa tá ligado e encerrar essas situações, entendeu? Precisa se defender, precisa se valorizar, tá bom? Relacionamentos amorosos. Peixes, abril de 2025. Energia para amor, Peixes, abril de 2025. O Sol com 10 de espadas. O Sol é uma energia de clareza, né? É uma energia de uma verdade, é uma energia de libertação.
O 10 de espadas é o fim de um sofrimento. Então, para amor aqui, alguns piscianos, finalizando uma relação que te trouxe muita dor, tá? Clarifica a carta do 10 de espadas. Clarifica a carta do 10 de espadas. Rainha de paus e 5 de ouros. Você estava se relacionando com uma pessoa muito egoísta, né? Pode ser que essa relação já tenha finalizado, né? Mas eu vejo você se relacionando com uma pessoa muito, muito, muito egoísta, que você tinha que, de alguma forma, ser babada dessa pessoa, tinha que estar sempre cuidando dessa pessoa, sempre alimentando o ego ferido que essa pessoa tinha, né? Porque a rainha de paus, ela representa uma pessoa do signo de fogo, Áries, Leão e Sagitário. Podemos até estar falando aqui, peixes, de vocês convivendo com uma pessoa que teve uma mãe muito dura, uma mãe também muito egoísta, uma mãe narcisista. E daí você casou com essa pessoa e você tinha que alimentar o ego dessa pessoa ou alimentar essa parte materna que ele ou ela não teve, por conta da mãe que teve, entendeu? Então meio que você era a mãe dessa pessoa, era um buraco sem fundo essa pessoa, né? Nath, eu cuidava, eu fazia de tudo e ainda não estava bom. Porque esse amor que essa pessoa espera não era você que tinha que dar, né? A minha psicóloga sempre fala, Nath, a gente tem que saber colocar cada um no seu quadrado, né? Relacionamento amoroso, relacionamento familiar, não tentar misturar as coisas, sabe? Não tentar ficar esperando do meu marido, da minha esposa, um amor maternal, um amor paternal que eu não tive. Às vezes a gente acaba cometendo esse erro de espelhar, né? Então é como se você convivesse com uma pessoa que era uma criança, né? Porque a carta do Sol representa isso também, uma pessoa meio infantilizada, tá? Então é como se, de alguma forma, um relacionamento que você tinha que ser babá dessa pessoa, você tinha que ser mãe, pai dessa pessoa, chegou ao fim, tá? Justamente por conta disso, uma pessoa infantilizada, né? Eu vejo piscianos aqui que querem encontrar um homem, uma mulher, né? Uma pessoa segura, não uma pessoa toda machucada, toda ferida, né? Entendeu? Momentos difíceis e infância traumática, todo mundo passa. O importante é a gente buscar se curar para não ficar nessa situação, entendeu? Porque daí a gente estraga a nossa vida e a vida dos outros também. Por isso que é importante, né? A análise, né? Passar com psicólogo, passar com psiquiatra, buscar tratamento, buscar ajuda, se a gente não consegue superar algum trauma, né? Relacionamentos familiares e com amigos. Peixes, abril de 2025. 5 de copas. O Papa. E a Torre. Olha, tem um rompimento aqui, tá? Tem um rompimento com família e amigos. Por exemplo, se você vai terminar um casamento, se você vai terminar um namoro, se você vai colocar limites num parente abusivo, por exemplo, eu vejo que algumas pessoas vão se afastar de você, vão cortar contato com você e isso vai te machucar profundamente, tá? Porque aqui vem falando que nessa parte de família e amigos haverá um corte por conta de um corte que você vai fazer em relação a um contrato que você tem com alguém. Então, provavelmente, por exemplo, Nath, realmente terminei com o meu marido, terminei com a minha esposa, e a família dessa pessoa virou a cara pra mim. A família dessa pessoa ficou chateada comigo. E eu vejo você ficando triste com essa situação, sabe? Só que perceba que você perdeu 3 copas, mas ainda tem 2 copas aqui, né? Então comece a valorizar quem te valoriza também, quem tá com você, quem te apoia, quem te cuida, né? Eu vejo você dando muito valor, dando muita atenção para quem não merece. Tá? Então comece a prestar atenção em quem está com você, em quem corre com você, em quem prioriza você, bom? Principalmente quando a gente fala de família e amigos, né? Influências espirituais, peixes, abril de 2025. Valete de copas. Clarifica o valete de copas aqui, por favor. Rainha de ouros. Clarifica a rainha de ouros. Clarifica. O carro. Eu vejo uma mãe terminando um relacionamento, né? Terminando um relacionamento, porque a carta da justiça é aquela coisa. Eu tomando a decisão mais inteligente que eu poderia tomar, Nath, nessa situação. Então eu vejo que muitos piscianos terminando um casamento de muitos anos, terminando um namoro, às vezes de muitos anos, mas tem uma criança envolvida aqui. Podemos falar de um filho ou de uma filha, ou podemos falar também da sua criança interior estando muito satisfeita com o rumo que a sua vida está tomando, com as decisões que você vem tomando, porque temos a nossa criança interior também, né? Nós temos uma responsabilidade com a nossa criança interior, né? Então eu vejo que alguns piscianos vão deixar a sua criança interior, aquele piscianinho, aquela piscianinha que mora dentro de você, muito feliz com as atitudes que você vai tomar. Mas não só isso. Alguns piscianos também
tomando uma decisão de findar um casamento, de findar um relacionamento por conta da responsabilidade em relação a um filho, em relação a uma filha. Por exemplo, Nath, estou terminando esse relacionamento porque a pessoa tinha problema com drogas, a pessoa tinha problema com bebida, a pessoa era violenta, a pessoa não tinha responsabilidade com dinheiro, né? Não colocava dinheiro dentro de casa. Então é uma decisão que você toma também pautada na responsabilidade que você tem com você e com uma criança também, tá? Pode ser que algum de vocês tenha um filho, uma filha, mais de um filho, mais de uma filha, tá? E eu vejo muita proteção espiritual em relação a você e essa criança, tá? Aqui eu tô vendo um menino, mas pode ser uma menina também, né? Ou mais de uma criança, tá? A Rainha de Ouros, ela é muito responsável, ela é muito... Tudo que ela vai fazer, ela pensa muito nos filhos, na casa, né? Nos compromissos, nas responsabilidades. Ela é muito, muito responsável, sabe? Principalmente com os filhos, né? Obstáculos de abril de 2025 para peixes. Obstáculos de abril de 2025 na vida de peixes. Sacerdotisa e dois de copas. Dois de copas. Clarifica a carta da sacerdotisa. Clarifica a sacerdotisa. Olha, você tem que voltar. Podemos falar de uma igreja? Podemos. Tá? Podemos falar de igreja para quem frequentou muitos anos a igreja, por algum motivo se afastou. Mas para outros aqui tem um chamado para você se dedicar mais à sua espiritualidade, tá? Eu vejo a espiritualidade querendo fazer um acordo com você, querendo te convidar para trabalhar, né? Pode ser que alguns, por exemplo, alguns piscianos aqui frequentavam uma casa kardecista e nunca mais apareceu. Pode ser que você frequentava um terreiro, nunca mais apareceu. Pode ser que você frequentava uma igreja e nunca mais apareceu. Independente da sua fé, independente da sua religião, volte a cuidar mais da sua espiritualidade, tá? Pode ser num lugar, pode, mas pode ser também cuidar da sua espiritualidade na sua casa, sabe? Acender uma velinha, orar pro seu anjo da guarda. Aqui é como se falasse que você precisa reatar os laços, reaproximar os laços com o seu mentor, com a sua mentora, com a sua espiritualidade, entendeu? É como se o seu mentor, sua mentora estivesse jogado, sabe? Em algum momento você pediu alguma coisa pro seu mentor, você orou, né, para esse mentor e esse mentor te ajudou e agora ele vem pedindo para que você retribua, né, de alguma forma também, que você esteja mais próximo dele ou dela, que você reate os laços, né, que reaproxime os laços com ele ou com ela, tá? Acenda uma velinha, faça algum movimento em relação a isso nesse mês de abril, tá? Vai ser muito bom para você, tá? Tem algum tipo de mudança aqui para os piscianos fazerem também. Pode ser uma mudança de casa, de cidade, de país. Tem uma decisão importante que você tem que tomar em relação a uma mudança, né? E aqui vem falando que você precisa se aproximar mais da sua espiritualidade para que eles te ajudem, para que eles te auxiliem, né? A gente precisa pedir ajuda à espiritualidade, aprender a pedir ajuda também, né? E agradecer, saber ser grato também, né? Conselho aqui para os piscianos, abril de 2025. Conselho para os piscianos, abril de 2025. 6 de espadas. 6 de espadas. 6 de espadas é levantar acampamento, né, gente? Porque eu vejo que vocês estão numa situação assim que já não tem nada de bom mais para te oferecer. Para muitos é sim um casamento, tá? E eu vejo vocês fazendo algum tipo de transição, algum tipo de mudança. Pode ser uma mudança de casa, pode ser uma mudança às vezes de bairro, de cidade, de estado, até de país, por que não, né? Cavaleiro de Ouros. Eu vejo que para esse novo lugar que você vai, essa mudança, essa transição que você vai fazer, traz para você novas oportunidades, oportunidades melhores em relação a dinheiro, em relação a trabalho. Então, você está indo para uma terra, você está indo para um lugar que o chão, o local é muito mais próspero, é muito mais auspicioso para você plantar a sua sementinha, para você investir. Então, por exemplo, às vezes você está saindo de uma cidade pequenininha e está indo para uma cidade maior, que você vai expandir, né? Ou às vezes você está indo para um lugar, você vai abrir um negócio e lá vai dar muito certo. Então, eu vejo uma expansão, um crescimento e uma sorte nessa sua transição, tá? Muito bom. Vamos pedir um conselho agora? Um conselho final para o signo de Peixes, abril de 2025. Peixes, abril de 2025. O conhecimento e o aprimoramento fazem parte da evolução do homem. Invista em você, valorize seu potencial, renove seus projetos de vida. Lembre-se, porém, que o conhecimento jamais deverá ser ostentado para não humilhar os que não o possuem. Sempre é a hora de começar.
Muitos piscianos aqui se aprofundando no conhecimento, né? Fazendo uma faculdade, fazendo um curso, né? A carta do urso. O magnetismo dá poder e força, porém não se deixe levar por impulsos, paixão e imprudência. A ação deve ser baseada na reflexão, no equilíbrio e na responsabilidade. O seu poder deve ser sempre aperfeiçoado com valores morais e éticos para encontrar a realização. Bom, piscianos, essa foi sua leitura. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se essa leitura fez sentido, não se esqueça de deixar um joinha, comentar, compartilhar, que é muito importante. Fiquem com Deus, se cuidem, gratidão e até a próxima leitura. Tchau!